Em nossa caminhada de fé, ser discípulo é mais do que apenas seguir o Mestre. É um chamado a viver em comunhão, a aprender, a servir e a compartilhar. Em nossa caminhada de fé, ser discípulo é mais do que apenas seguir o Mestre. É um chamado a viver em comunhão, a aprender, a servir e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Os discípulos foram aqueles que ouviram o convite de Jesus e deixaram suas vidas habituadas. Deus nos deu como discípulos do seu Filho amado. Por isso, prepare o seu coração e a sua mente para essa jornada e que essa série fortaleça a nossa caminhada em fé e amor. E que o Senhor se revele para nós nessa nova série, Pai. Queremos aprender mais contigo. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados. Nós oramos pedindo que essa palavra não seja errada, mas seja assertiva no coração de cada pessoa que está aqui, que está nos assistindo em casa. E que o Senhor tire toda a inquietação, que o Senhor tire toda a inquietação de quem está nesse lugar, para que haja reverência, Deus, e a palavra dita neste lugar não se perca, que ela caia em terra boa, que ela produza muitos frutos, no nome de Jesus, amém. Querida igreja IBF, hoje começa a nossa nova série, Discípulos, e como família de Deus, como família, algo está acontecendo na nossa comunidade especial e na nossa vida cristã. Eu acredito no que Deus está fazendo no nosso meio, e eu não tenho outra palavra para definir isso a não ser avivamento. Como Deus tem sido poderoso, fiel, amoroso com essa comunidade. E esse avivamento passa pelos discípulos de Jesus, ou pela construção de quem somos hoje como discípulos de Jesus. E que qualidade nós temos hoje de discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos. E Jesus veio, nasceu nesse mundo, numa manjedoura. Jesus veio, o anjo desce a Maria e diz: Maria, você é agraciada, em Lucas 6. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com as palavras e não sabia o que ia acontecer com ela. E o anjo disse: Maria, não temas. Geralmente, quando Deus tem um projeto no nosso coração, a gente tem medo. Porque medo é uma característica do ser humano. A gente já aprendeu aqui na série a vencer os medos. A gente tem que enfrentar os medos. Quem está lá atrás conversando, eu queria pedir para você sair de perto dessa pessoa aí, porque está atrapalhando você a ouvir. Se você já assistiu essa mensagem de manhã, faz uma reunião fora da igreja, em outro canto. Porque aqui dentro só precisa ficar aqueles que querem ouvir a palavra. Ok? Então, quando o anjo disse: Maria, não temas. Por quê?
Não temas, porque encontraste graça diante de Deus, e eis que conceberás, e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o mundo dos seus pecados. Repita comigo: salvará o mundo dos seus pecados. Jesus veio com uma missão. Deus está em missão. Deus está se voltando para o planeta Terra com uma missão. Em 2000 anos e 25 depois de Cristo, Jesus marca a história da humanidade, zerando o calendário do mundo. Nós vivemos no ano 2025, na era pós-Cristo, porque ele marcou. Deus está em missão. A missio Dei, a missão de Deus, está nesse mundo, e Jesus veio cumprir a missão dele. E nessa missão, ela está em salvar os perdidos dos seus pecados. Jesus veio ao mundo com essa missão. Jesus nasceu, ficou adolescente, jovem, passou as crises que todo adolescente passa, mas a Bíblia não relata, porque Mateus disse que se fosse relatar tudo, nós não caberíamos num livro que um ser humano pudesse ter, porque seria uma enciclopédia. A Bíblia já é uma enciclopédia, ela já tem 66 livros resumidos. Deus conversa e fala com homens. A Bíblia diz que foram registradas as palavras do Senhor. 40 homens escreveram as Escrituras, e esses 40 homens foram inspirados por Deus em meio aos seus contextos históricos, contextos psicológicos, independente da característica de cada autor. Esse Espírito Santo imprime o caráter dele através desses autores, que a Bíblia se harmoniza em tudo. Jesus nasceu, cresceu, e ele constituiu 12 amigos. A gente viu isso a semana passada. Que palavra a semana passada! Quem estava aqui, quem não estava, acessa lá o YouTube e vê lá a amizade a palavra sobre amizade na série Uma Família a Pertencer. Vale a pena. Eu ainda estou impactado com os efeitos daquela mensagem até hoje. Jesus nasceu, ele formou uma equipe de 12 amigos, de 12 discípulos, e o objetivo de Jesus foi fazer com que esses discípulos ganhassem o mundo e fortalecesse a sua missão. João 15:15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque os amigos são aqueles que precisam estar juntos cumprindo a missão. Jesus cumpriu a sua missão. Ele deixou uma missão para a igreja, para nós realizarmos essa missão. No texto que nós lemos, é um texto clássico dos evangelhos. Mateus 28, quando eu abri o texto, eu disse: o pastor já pregou sobre isso. Mas não é o texto, é o que está por trás desse texto que vai falar ao seu coração hoje. Presta atenção nessa série Discípulos. Por que esses homens estão andando num caminho? Por que eles receberam uma ordem? Vão, Jesus está indo embora da terra, Jesus está sendo assunto aos céus, e ele declara: vão e façam discípulos de todas as nações, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem pode dizer amém? E eu quero ir por partes. Primeiro, ainda nessa introdução, eu quero que você aguce a sua mente para perguntar ao Espírito Santo: Senhor, por que essa série? Por que nós precisamos fazer discípulos, pastor Djalma? O que significa ser um discípulo de Jesus? O que significa ser um discípulo? Lá atrás, tem gente conversando: aí, pessoal da equipe, por favor, senta longe, tem tanta cadeira vazia aí atrás. Escuta essa palavra. O que significa ser um discípulo, pastor Djalma? Significa ser um seguidor fiel de Jesus, e que imita os seus ensinamentos,
e que se inspira na vida de Jesus. Discípulo é aquela pessoa regenerada em Cristo, que tem um compromisso de aprender com Jesus e seguir os seus passos e viver de acordo com os seus princípios e a sua palavra, buscando uma vida de obediência. E não só de obediência, mas de pleno significado, com o propósito de glorificar a Deus. Preste atenção nisso. Jesus disse: vão e façam discípulos. Mas pastor, isso dá muito trabalho, pastor. Por que eu vou ter esse trabalho de fazer discípulos? Jesus deixou uma missão para nós, porque Ele morreu por ela. Quando Ele pergunta aos discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista. Sem querer, eles compararam Jesus com 3 profetas de linhagem dura. Jesus não trouxe um evangelho light, Jesus não trouxe um evangelho fluido, Jesus trouxe um evangelho que era difícil. A lei e os judeus já diziam que eles obedeciam os 10 mandamentos, e Jesus não chega apenas para fortificar os mandamentos, para ratificá-los. A lei diz que você não pode adulterar. Jesus aumenta o sarrafo, Ele aumenta o nível, Ele aumenta o grife e diz assim: não só adulterar, mas se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já pecou. Os discípulos dizem, e Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, baseado nessa revelação de Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O papel de Jesus é edificar a igreja, e o nosso papel é fazer discípulos. O papel de Jesus é edificar a igreja, e o nosso papel é fazer discípulos. O grande problema é que nós queremos edificar a igreja e ninguém fazer discípulos. Mas essa é a missão que Jesus deixou para nós. Hoje eu quero falar para vocês sobre discipulado. O que é discipulado? Discipulado, eu me lembro dos discípulos de Jesus. Ele veio, cumpriu a sua missão, e Ele deixou na mão de 12 homens. E Ele vai embora. A cena do filme A Ressurreição, ou Ressurreição, Jesus vai subindo aos céus assim, Ele dizendo: vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensine eles tudo que eu ensinei para vocês, passem adiante isso. E os discípulos ficam esperando o revestimento do poder de Deus, 40 dias em Jerusalém, esperando o Espírito descer sobre eles. E a pergunta que eu quero fazer em todas as 4 reflexões é: por que nós temos que discipular, pastor Djalma? Respondendo a primeira agora. Em primeiro lugar, porque é uma ordem. Repita comigo: porque é uma ordem. O texto diz que Jesus, aproximando-se deles, disse, o texto que eu li aí está na sua Bíblia: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Em outras palavras, eu estou passando para vocês a autoridade que eu recebi do meu Pai. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não disse: se você quiser, faça discípulos. Ele não disse: se der tempo na sua caminhada, faça discípulos. Ele não disse: se for agradável, faça discípulos. Ele não disse: se eu me sentir à vontade, faça discípulos. Não. Queridos irmãos, querida IBF, preste atenção. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão vivendo por decisões emocionais. Uma geração onde as pessoas se baseiam nos sentimentos. Hoje eu não estou bem para ir para a igreja. Hoje eu não estou legal, vou ficar em casa. Eu não estou sentindo de perdoar a irmã fulana. Notem que o coração tomou o lugar da razão. E Paulo diz em Romanos 12 que o culto tem que ser racional e não emocional. É quem está me entendendo, diz amém?
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O culto não pode ser louco aqui. Ranier não pode conduzir essa igreja a todo mundo subir nas paredes e se pregar aqui como a unção da lagartixa e ter a unção do aviãozinho, e não tem como, porque nós adoramos a Deus dentro das nossas faculdades mentais em ordem, é racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Pastor, me desculpa aí porque eu me descontrolei, porque eu perdi o controle. Que é isso? Queridos, a ordem de Jesus foi fazer discípulos, e se é uma ordem, a gente tem que obedecer. É como um pai. Está aqui Marcos, Amandinha, tem 2 filhos, a não ser que venha mais por aí, né? Amém, aleluia. Como Luan e Kisa, que estão fazendo menino aí, todo ano é um menino diferente já nascendo. Mas quando Marcos diz: Bernardo, senta ali e fica quieto, o que é que o pai espera de um filho? Obediência. O menino sai: filho, volta lá. Filho, eu estou mandando. Pai, mas volta lá. Quando um filho obedece ao pai, o pai fica alegre ou fica triste? Fica alegre. Filhos obedientes alegram o coração do pai. Hoje eu fui almoçar, e no restaurante que eu estava almoçando, tinha uma criança lá extremamente mal educada, e eu me lembrei de Provérbios, que o filho mal educado envergonha o coração dos pais. Está lá na Bíblia. E o menino: não, eu quero ir para casa, não. E a mãe segurando. Eu digo, se ele não tiver nenhuma deficiência, não for autista, não for outra coisa, se for só safadeza, é levar no banheiro ali e botar ele nos trinques. Pega um cinturãozinho, calado, volta lá na mesa e se comporta. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você quer ser próspero na sua vida, você tem que obedecer aos seus pais, aos seus líderes, ao seu pastor, ao seu patrão, ao seu chefe, a quem tem autoridade em cima de você. Não tem outro caminho para crescer numa empresa a não ser obediência. Olha o que a Bíblia diz sobre a obediência. 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como o pecado da idolatria, e o culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste as palavras do Senhor, e também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Você é obediente. Deus tem prazer em pessoas obedientes, e a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus deixou uma ordem para nós, se Jesus deixou a ordem dizendo: vão e façam discípulos, é para a gente obedecer ou é para a gente não obedecer? Obedecer. Mas qual é o problema da nossa geração? Está claro lá em Mateus 16, quando Jesus disse: sobre esta revelação de Pedro, eu edificarei a minha igreja, porque eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se essa revelação é verdade, Jesus cumpre a parte dele, diz: deixem que eu cuido da igreja, eu edifico a igreja. O que eu quero que vocês façam é discípulos. Ensine eles, instrua eles a me seguir. Então a missão de Jesus é edificar a igreja, e a missão nossa como igreja é fazer discípulos. O problema é que nós invertemos isso. Nós queremos edificar a igreja, construir a estrutura, a treliça, deixar tudo organizado, bonito, os ministérios. Jesus mandou a gente fazer discípulos, e o problema é que nós não estamos cumprindo, nós não estamos obedecendo.
Querida IBF, preste atenção nisso. A nossa missão precisa ser bem realizada. Nós temos que ser especialistas naquilo que Jesus mandou a gente fazer. Vou dar um exemplo aqui para abrir sua cabeça. Wick Church era um lutador de judô, e ele, depois que se aposentou, ele abriu uma academia para ensinar judô. E os alunos eram tudo crianças, adolescentes. E um adolescente perdeu um braço num acidente, perdeu o braço esquerdo. E o menino passou todo o trauma de perder um dos membros do corpo. Depois ele se recuperou e ele voltou para a academia e disse: professor, eu quero continuar treinando. Como? Sem um braço. Mas eu quero continuar treinando judô, eu gosto disso aqui, é a minha vida. E o treinador disse: tudo bem, já que você insiste, você não tem muita coisa para fazer com um braço só. Eu vou lhe ensinar um único golpe do judô, que ele é infalível. Se você aplicar esse golpe, você vai derrubar o seu adversário. E ele ensinou o golpe ao menino. O menino se dedicou a repetições, a treinar. E esse menino treinou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses na academia, um único golpe. E aí teve um campeonato de judô e o professor escreveu esse menino: você vai participar desse campeonato. Sério, professor? Sério? Vamos lá. E aí ele botou a roupinha lá, entrou no ringue, no tatame, sei lá como é que chama no judô, e entrou, isso, é no tatame, obrigado. E aí ele lutou contra o primeiro menino e ganhou. Aí lutou contra o segundo menino, ganhou de novo. Contra o terceiro menino, ganhou de novo. Quarto menino, ganhou de novo. Até que ele chegou às semifinais. Quando ele chegou à semifinal, ele ganhou de novo. E ele foi para a final do campeonato. Tudo com o mesmo golpe. E quando ele chegou na final do campeonato, ele estava lá, o menino que era o melhor que tinha do judô, foi lutar com ele e ele ganhou de novo. Meu amigo, brincadeira. Ele ganhou o campeonato e recebeu o troféu. E a comissão que estava julgando aquele negócio disse: rapaz, que segredo foi esse? Procuraram o treinador dele. Mestre, o que foi que você fez com esse menino para poder treinar ele? Ele ganhou o campeonato sem um braço. E o mestre disse: é simples. O golpe que eu ensinei a ele, alguém só destruiria ele se ele tivesse um braço esquerdo. Como ele não tinha o braço esquerdo, é impossível alguém ganhar dele. Se ela pegasse o braço esquerdo dele para fazer o golpe lá, quem sabe judô aí, ele não conseguiu, porque ele não tinha o braço. Então, se ele com deficiência chegou a ser campeão, porque ele obedeceu ao seu mestre, porque ele formou a obediência do seu mestre, ele se tornou especialista. Nós, como igreja IBF, nós precisamos ser especialistas no golpe de fazer discípulos. Quem está me entendendo diz amém. Jesus ensinou aos seus discípulos um golpe indefensável, que foi fazer discípulos. Jesus não se preocupou com a estrutura da igreja. Jesus não quis botar ar-condicionado lá. Jesus não quis botar telão. Jesus não quis botar cadeira. Jesus não quis fazer a acústica da igreja. Jesus não investiu em estruturas. Jesus investiu em discipulado. Ensinar os discípulos a viver com eles, a andar com eles, a comer com eles e a ganhar outras pessoas. 3 anos. Ah, mas o discípulo era discípulo, pastor. O discípulo era novo convertido, irmão. Era um bocado de adolescente. Todos eles. E esses meninos só fizeram uma coisa: obedecer ao mestre. Esses discípulos, mas para discipular tem que ter muito mais maturidade, tem que ter teologia, tem que ter... Não. Para você discipular, você precisa ser apaixonado por Jesus. Para você discipular, você precisa ter disposição para que alguém ande ao seu lado, para copiar a vida de Jesus que está em você. Quem está me entendendo diz amém. Discipulado é você pegar um pecador e transformá-lo num discípulo de Jesus. Discipulado é você pegar um discípulo de Jesus e transformá-lo num amigo. Discipulado é você pegar um amigo e transformá-lo numa testemunha de Cristo.
Discipulado é uma ordem de Jesus para nós. Podemos fazer as coisas na igreja? Claro que podemos. Podemos fazer cultos como esse, podemos fazer conferências como a nossa de aniversário esse mês de junho, podemos convidar pastor de fora, podemos convidar banda de fora, podemos fazer uma festa, podemos fazer acampamento de adolescentes, jovens. Presta atenção aqui, os adolescentes lá atrás. Podemos fazer acampamento? Podemos fazer imersão? Podemos. Não somos proibidos a isso. Podemos ser bons em alguma coisa na igreja? Podemos ser bom na adoração. Quem chega nessa comunidade diz que o acolhimento da igreja é top, que as pessoas chegam aqui, entram e saem, alguém fala com ela, alguém abraça, alguém se importa com ela. Podemos ser bom na comunhão, quando nós nos reunimos, é gostoso. Podemos ser bom na ministração da palavra, sim. Nós somos uma igreja que prega a palavra. Independente do pastor que estiver aqui, todos eles pregam bem a palavra. Podemos ser uma igreja que tem um ensino maravilhoso, sim. Mas o que nós devemos ser especialistas é em discipular pessoas. Segundo lugar, por que nós temos que discipular, pastor Djalma? Primeiro, porque é uma ordem. Repita comigo. Primeiro, porque é uma ordem. Segundo, porque é a nossa natureza. Preste atenção nisso. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você tem uma vida nova, se Jesus transformou você, você é um candidato a ser um discípulo de Jesus. Efésios 2,10 diz: porque somos criatura de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. João 3,6 diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário vos nascer de novo, Nicodemos. Quem assistiu a cena de The Chosen, que Jesus vai se encontrar com Nicodemos numa calada na madrugada de noite? Alguém viu essa cena, The Chosen? Olha aí, você está lembrando aí agora. E Nicodemos está ali, cheio de dúvidas, vendo o milagre na frente dele, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e está lá, e Nicodemos está dizendo: Jesus, você é mesmo Filho de Deus? Como pode? E Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O vento sopra para onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas assim acontece com todos que são nascidos do Espírito, Nicodemos. Sabe por que nós precisamos discipular pessoas, irmãos? Porque nós não somos coelhos, porque coelho produz coelho, vaca produz vaca, zebra produz zebra, cavalo produz cavalo, ovelha produz ovelha, e discípulo produz discípulos. Não é os meus discípulos, é os discípulos de Jesus que eu discipulo, que eu ajudo, que eu ensino. Discipular deve ser o nosso DNA espiritual de cada crente dessa comunidade. Discipular deve ser a genética espiritual de cada crente. Não só discipular, mas discipular da forma correta. Só não discipula quem é alterado geneticamente com a teologia do hedonismo. Presta atenção agora. Se segura na cadeira aí quem está aí atrás. Exemplo: frutas alteradas. Marcinho está aqui, é gerente de uma empresa que vende frutas, legumes e muitas outras coisas. E empresas gastam dinheiro com experimentos para produzir alimentos que tire o desconforto de quem o consome. Por exemplo, uva. Chupar uva docinha, mas tem aquele desconforto do semente. Aí os cabas vão e produzem uma uva de laboratório sem semente. Quem já comeu uva sem semente aqui?
Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Gente, prazer maravilhoso, pastor Djalma. Comer uma uva sem semente é uma coisa maravilhosa, hedonista. Maçã, grandes, transformadas. Melancia sem semente, Marcinho, existe? Sim. Pessoas comem melancia. Oh, que coisa gostosa, pastor. Essa melanciazinha docinha, sem nenhuma semente. E agora está chegando pinha, Júnior me falou hoje de manhã. Estão fechando um contrato com a empresa que produz pinha sem semente. É o céu na terra, sim ou não? Meu amigo, comer pinha sem semente? Brincadeira. Sementes. Por que as frutas não têm sementes? Para dar prazer a quem a consome. Frutas sem sementes, segura aí agora, não geram outras frutas. Frutas sem sementes não geram outras árvores. Assim, discípulos sem sementes não produzem outros discípulos. Por quê? Porque a nossa preocupação é ter uma comunidade do prazer. Rapaz, você viu que culto hoje? Que louvor, que palavra. Irmão, eu sinto muito de dizer que o culto não foi produzido para você sentir prazer nele. O culto não foi produzido para você chamar um convidado e dizer: e aí, você gostou da igreja? Você gostou do culto? É linda, né, a igreja? A palavra é boa, né? A gente se sente bem aqui. O prazer de se sentir bem, irmãos, não tem a ver com o culto. O culto é racional. A palavra está aqui para nos esmerar, para nos desafiar, para nos confrontar com os nossos pecados, sim ou não? Claro que sim. Estava sentindo falta de uma família aqui da igreja, um pai, uma mãe, 2 filhos, eu fui lá visitá-los. Um casal de empresários. E aí, o que foi que houve? Nunca mais vocês foram lá na igreja. E eu nunca vi ninguém ser tão sincero e honesto comigo como foi naquele dia. Pastor, eu não vou voltar lá naquela igreja mais. Porque a palavra é muito confrontadora. A gente tem que mudar muita coisa para ser membro da IBF. Quando a pessoa disse isso, eu disse: show, sem problema. Deus te abençoe. Tem igreja aí com mensagens palatáveis, com mensagens motivacionais, com mensagens maravilhosas que não confrontam você, nem precisa você mudar. Só a bênção, só a prosperidade. Discípulos sem sementes não geram outros discípulos. Discípulos alterados com essa geração, discípulos modificados geneticamente, não produzem vida. Como é que você sabe que tem discípulos geneticamente mudados? Quando ele está preocupado só com o conforto. Pastor, o ar-condicionado está muito gelado. Pastor, dá para diminuir essa temperatura aqui? Aqui eu quero 20 graus. Aqui o pessoal aqui quer 22 graus. Naquele outro grupo ali o pessoal quer. Não tem como, irmãos. Você chega na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, você pede para diminuir o ar-condicionado lá? Não tem como. Você tem que vir para cá e botar um casaco se você está sentindo frio. Ou botar a mão assim, como o pessoal está aí assim. E hoje uma irmã disse: pastor, a igreja está top. Quero ver alguém reclamar de calor mais lá na igreja. Cada um vê de um jeito, e o outro vê só. Gente, o culto não tem a ver com conforto. A questão não é se sentir bem, é saber se você tem sementes, se você produz frutos. João 15,16 foi o texto da semana passada. Olha o que é que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros. Jesus foi intencional em escolher discípulos. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Ah, pastor, eu estou aqui na IBF há 25 anos, mesmo tempo que o senhor está, vou fazer 26. Eu estou aqui há 15 anos na IBF. Certo. Mas quantos frutos você produziu? Será que nós não estamos preocupados em manter a estrutura
dar um exemplo clássico aqui, está chegando o Dia dos Namorados. E a igreja que se move por eventos já contratou um pizzaiolo e já fez uma propaganda linda aqui com um casal da igreja. Olha, se você quiser, a noite da pizza. O que a gente fazia antigamente? Ia atrás dos casais, rede A2. Rapaz, olhe, por favor, se inscreva aqui no jantar dos namorados, porque aqui a igreja é uma bênção. Vai ter ar-condicionado, vai ter comida pronta, vai ter palavra do pastor. Venham para cá. Porque a gente fez um contrato, a gente tem que cumprir o contrato com o camarada, para a gente manter o nosso status da igreja que produz o evento. E tirar foto e botar nas redes sociais. Olha quantos casais na igreja, 40 mesas, 200, 130, 103 vezes 12, 240 pessoas, 120 casais na igreja. Onde é que isso alegra o coração de Deus, irmão? Onde é que Jesus mandou a gente fazer ministério de casais, para encher a igreja de casais e a gente botar as fotos na rede social e sair bem na fita? Hoje é o último dia. Hoje é o último aviso do jantar dos namorados. Se você quiser participar, lá na saída vai ter gente para você comprar seu ingresso hoje. Domingo que vem já acabou. Se você quiser vir, venha. Vai ser bom, os pastores da igreja vão estar aqui. Não vai ter uma palavra, mas isso não é o propósito da gente. O propósito da gente é fazer discípulos. Fica até mais fácil a igreja. Fica até mais fácil a liderança trabalhar. Por quê? Porque o propósito dela não é agradar as pessoas, não é promover eventos para agradar pessoas. O propósito da igreja é fazer discípulos. A parte mais importante dessa igreja não é quem toca, não é quem canta, não é quem prega, não é quem dança, não é quem intercede, não é quem cuida das crianças, não é quem cuida do trânsito, não é quem cuida do som, não, no acolhimento. A parte mais importante dessa igreja está em fazer discípulos. Eu cheguei na célula essa semana, visitei mais 2 células. Quando eu cheguei na célula de Éder e de Sofia, uau! Estava uma adoração no terraço, do lado de fora da rua. Já dava para você ouvir o som da igreja adorando. Cheguei lá na célula, apesar de ter 2 cachorros, assim que eu entrei, tiveram que segurar os cachorros. Segura o cachorro para o pastor entrar. E aí eu entrei na casa, sentei lá, tem uma reunião agradabilíssima numa casa, todo mundo num círculo de frente um para o outro, um louvor adorando, uma dinâmicazinha lá, uma cadeira vazia com uma plaquinha, tudo feito com muito amor, o amor dos líderes cheio de compaixão para as pessoas. Pastor, esse aqui é o nosso pastor, seja bem-vindo, pastor. E eu disse: Jesus, me perdoa. Me perdoa, porque eu passei 25 anos promovendo estrutura e eventos, porque eu aprendi assim. Eu quero gastar o resto da minha vida treinando pessoas para ganhar outras pessoas. A filosofia do corpo de Cristo é fazer discípulos. Jesus mandou você fazer discípulos. Jesus nos mandou fazer discípulos. Essa é a nossa atribuição. Discípulos de Jesus. Terceiro lugar, o primeiro, porque nós precisamos fazer discípulos, porque é uma ordem. Segundo, porque é a natureza do discípulo. Se você é discípulo, você vai gerar discípulos. Terceiro, porque é a missão da igreja. E a missão da igreja, fica a dica para o planejamento estratégico. Na minha opinião, a missão da igreja deve ser a frase que nós aprendemos esse final de semana lá na Farol: uma igreja grande para impactar e uma igreja pequena para se importar. Uau! Precisamos, quando chegar as pessoas aqui, a pessoa olhar para essa igreja e dizer: oh, que igreja linda, que igreja grande. Mas como é que vocês, apesar de ser tão grande, vocês se importam com as pessoas? Aí você pode dizer: pastor, isso é, esqueci a palavra aqui agora, incoerente. Como é que eu estou aqui, nunca fui visitado por ninguém? Como é que eu estou aqui, nunca fui cuidado por ninguém? Esse é o problema, irmãos. Você que deveria cuidar de alguém, está querendo que alguém cuide de você. A igreja que se importa é a igreja que se importa com os perdidos.
Sabe quando é que você vai ser curado da sua ansiedade? Sabe quando é que você vai ser curado da sua síndrome do pânico? Sabe quando você vai ser curado das suas doenças da igreja, de falar mal do povo? Quando você começar a evangelizar e ganhar pessoas para Jesus e andar com elas. É a missão, vão e façam discípulos. Nossa missão é formar. A missão de Jesus é edificar a igreja e a nossa é formar discípulos. Tem milagres que nunca vão acontecer aqui nesse culto, só acontece nas casas, na missão. Marcos 16 diz, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Porque é na missão que acontece o milagre. Lá em Barra de Santa Rosa vai acontecer milagres. 23 a 29 de junho, está chegando a data. E vamos sair de casa em casa. Mas aqui em João Pessoa dá para fazer um projeto missionário. Em Barra de Mangabeira. Em Barra de Mangabeira dá para abrir a casa. E Deus já está operando milagres. Pessoas que chegaram aqui há menos tempo do que você que está sentado, já estão agindo na missão. Quem está me entendendo diz amém. Detalhe, a nossa missão é formar discípulos de Jesus e não formar os nossos discípulos. Para ficar os Djalminha, tudo aqui na igreja. Os Caiozinhos, os Raniezinhos. Não! Os Marcinhos. Não, os Marcianos, sei lá. Nós temos que formar discípulos de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Igual a Ranier, diz amém. Gente, qual é o seu papel? O seu papel é pregar o evangelho e ensinar o novo convertido a ouvir a voz de Deus. Você imagina, não tem como, não, vou fazer uma célula do louvor para cuidar do louvor, pastor. Não! Ainda fazer uma célula da Rede Kids para cuidar. Não! A célula é de pessoas que cumprem a missão, que estão chegando. Domingo de manhã você pode estar aqui, se preparando para cumprir a missão. O seu papel é fazer a pessoa, ensinar a pessoa a ler a palavra, é ensinar a pessoa a obedecer à vontade de Deus, é ensinar a pessoa a ser fiel ao Senhor como você é. Discipulado é você pegar um pecador e transformá-lo em um discípulo de Jesus. Discipulado é você pegar um discípulo de Jesus e transformá-lo num amigo. O discipulado é pegar um amigo e transformá-lo numa testemunha de Jesus. Quarto e último lugar, estou chegando no final. Por que nós temos que fazer discípulos? Ainda não é a deixa para o louvor vir não. Ainda tem muita coisa aqui ainda. Terceiro lugar, ou melhor, quarto lugar. Em primeiro, é uma ordem. Segundo, é a natureza do discípulo. Terceiro, é a missão. Quarto, é o caminho de ser inútil. Pastor, que loucura é essa? Jesus aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou passando para vocês, vão. Eu me tornei o primeiro inútil da terra, Jesus está dizendo quando ele vai embora. Agora é com vocês. Lucas 17:10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que eu lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas porque cumprimos o que devemos fazer. Coloca aí no telão, por favor. Quem está lá no telão? Lucas 7:10, na NVI, por favor. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, você vai ser considerado um servo inútil. Vamos ler todo mundo juntos? 2, 3 e já! Mais forte, igreja! Olha, esse é o caminho da inutilidade.
Quando nós cumprimos a missão, acabou. Todos nós somos substituíveis, sim ou não? Se eu tiver um infarto aqui e morrer, domingo que vem tem um bocado de pastor para pregar aqui. Se você não se levantar dessa cadeira e for abrir uma célula, tem gente chegando depois de você e abrindo a célula. E levando a palavra para os outros, cumprindo a missão. O caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Quando ele vai embora, ele diz, vocês são a luz do mundo, vocês são a porta, vai lá, vocês devem pregar agora, preguem, vão, façam discípulos. Concluindo, pessoal do louvor, pode vir para cá, já que vocês estão aí fora, para ouvir pelo menos a conclusão. Agora, como discipular, pastor? Eu vou dar o macete final aqui. Quem aqui já discipula alguma pessoa? Quem já discipulou alguém? Aleluia. Discipular é um desafio. Discipular é uma construção. É como se fosse um prédio de 4 andares. Que no primeiro andar, o primeiro R, são 4 R's. E na psicologia, o R, rapport, significa conexão. Dudu trabalha no Uber. E se Dudu pegou algum passageiro e numa caminhada falou de Jesus para ele, e aquele homem se entregou para Jesus, lá dentro do carro ele orou, o camarada chorando entregou a vida para Jesus. Ele disse, olha, se você quiser crescer, meu telefone é esse, a gente pode se encontrar uma vez por semana. E aí Dudu começa a discipular esse rapaz, a discipular ele, a ensinar a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus. E ele vai ser tão cheio da presença de Deus, que vai chegar um momento que ele vai dizer, Dudu, onde é a tua igreja? De onde você frequenta? Com quem é teu pastor? E aí Dudu vai marcar um dia para vir com ele aqui, ó. Porque discipulado tem que ter conexão. Não tem como, pastor, ó, irmão fulana, discipula aquela moça ali que se converteu domingo aqui, ó, bota aqui um defeito com o outro. Como, pastor? Eu nem conheço essa pessoa. Como é que eu vou falar as coisas, ela vai seguir? Não tem como. Discipulado é conexão. Discipulado, você precisa ter conexão com a pessoa. Ela tem uma conexão de gratidão a você, porque você pregou o evangelho para ela. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção. Vão e façam discípulos. O primeiro andar é a conexão. Quando ele chegar aqui, o discípulo de Dudu, ele vai dizer, rapaz, que igreja linda, quem é teu pastor? O pastor Djalma, foi um prazer conhecê-lo, rapaz, eu conheci o discípulo de Jesus aqui, Dudu, ele me trouxe a Cristo, eu sou muito grato. E aí ele vai fazer a escola de líderes, ele vai se capacitar para buscar outras pessoas. Em segundo lugar, o segundo R da construção do discipulado, você entrou no piso, é o rapport, o conexão. O segundo R é o relacionamento de amor que existe entre um discípulo e quem está discipulando. E o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Sem amor não tem caminhada junto. Sem amor não tem nada. Pastor Paulo Mazzoni disse que na primeira turma que ele fez de discipulado, ele não estava ensinando princípios bíblicos, ele estava abrindo o coração dele e passando a vida de Deus, a vida de Jesus para os outros. Qual é o objetivo do discipulado? As pessoas fiquem melhores do que nós. Na linguagem da internet, a gente deve perder discípulos para Jesus. Devemos caminhar o caminho da inutilidade, de nos tornarmos inúteis, porque fazemos tudo que Deus mandou. O que é se importar com o outro? É importar-se para a vida do outro, para dentro da vida do outro e se importar com os seus problemas. Precisamos ser uma igreja grande para impactar e ser uma igreja pequena para se importar. Primeiro andar, rapport, conexão. Segundo lugar, relacionamento de amor. Terceiro andar, restauração. O discípulo tem que ser restaurado. Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa restauração
é você e o discípulo que você está junto com ele. Eu quero encerrar com o exemplo de Abraão. Quando Abraão pega Isaac, sai de casa, coloca lenha em cima do animal, pega o cutelo e sai para sacrificar o seu filho. Discípulos verdadeiros sacrificam o seu tempo. Discípulos verdadeiros sacrificam a sua vida. Discípulos verdadeiros sacrificam os seus pecados por amor a Cristo. Renuncia. E aí é hora de pegar a faquinha da cirurgia, a faquinha da restauração e dizer assim: esse é o sacrifício que você tem que fazer para andar com Cristo. Restauração. Juan Carlos Ortiz diz que discípulo é aquele que vive uma vida que seu mestre vive e depois com sua vida levou outros a viverem como ele viveu. Em primeiro lugar, a construção do discipulado é o relacionamento, rapport, conexão. Segundo andar é o relacionamento de amor, de carinho, de cuidado. Terceiro andar é o terceiro andar da restauração das feridas. Na caminhada, a pessoa que você vai discipular está toda ferida, magoada, cheia de raiva, de rancor, de ódio, de inveja, e você vai cuidar dela com todo amor e carinho. Quarto lugar, você precisa reposicionar sua vida em Cristo, obedecer. O texto diz: eu preciso ensinar aos discípulos a ter uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida com a natureza de Cristo, uma vida com a posição de Cristo, uma vida com um Pai amoroso. Nesse último andar, você precisa ensinar não os mandamentos, mas a obedecer os mandamentos. Quem está me entendendo diz amém. Como é que obedece mandamento? Mostrando como é que obedece. Lá em The Chosen tem uma cena que os discípulos estão caminhando. E os soldados romanos pedem para eles caminhar 1 milha. E aí quando eles chegam no final da milha, todo mundo vai entregar as roupas dos romanos. Jesus disse: não tem nenhuma lei dizendo que não pode caminhar 2, vamos caminhar mais 1 milha com eles. Porque no Sermão da Montanha ele falou para caminhar, ele falou teoricamente. No filme ele está dando o exemplo, como é que anda mais 1 milha com alguém. Queridos, essa é uma noite linda, essa é uma noite histórica para nós. Você que aprendeu tantas lições nessa igreja, 25 anos de ensinamento de escola bíblica, chegou a hora de você botar isso para fora. Chegou a hora de você dizer: Senhor, usa-me a mim, Senhor, eu quero te adorar com a minha vida, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser um anfitrião, eu quero ser um pregador do teu evangelho, eu quero pregar, ensinar às pessoas. Reposicionar, andar em Deus, ter conexão, ser restaurado e reposicionar a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei se a palavra que você ouviu era a que você queria ouvir, ou se realmente é a que você necessita ouvir, que você precisa ouvir. Pastor Djalma, deixa de inventar moda, está tão bom esse negócio. A gente vem aqui, assiste o culto, vai para casa, ajuda na cantina ali, lancha, paga o telão e vai para casa. Será que Jesus chamou a gente para isso? Para vir aqui uma vez por semana, prestar um culto e ir para casa? Dar o dízimo, orar, ficar lá atrás, servindo? Será que foi para isso? Jesus nos chamou e nos deu uma missão de fazer discípulos.